Prisão de brasileiro em Washington enquanto buscava filha na creche repercute no final de semana. O estado da Flórida começa a deportar imigrantes direto do centro de detenção em Everglades. Exportadores brasileiros estão antecipando o envio de cargas aos Estados Unidos antes do novo tarifaço. Seleção brasileira masculina de basquete vence Estados Unidos nos Jogos Mundiais Universitários. E a gente mostra a participação do Brasil na Comic Con, na costa oeste dos Estados Unidos. Olá, boa noite. Boa noite. A prisão de um brasileiro pela Polícia de Imigração no estado de Washington reacendeu uma discussão sobre a vulnerabilidade de um imigrante que está em processo de ajuste de status. Ele, que é casado com uma norte-americana, estava no meio do processo da obtenção do Green Card e mesmo assim foi levado pelas autoridades que afirmam ele será deportado. A prisão de Guilherme Lemes Cardoso da Silva, de 35 anos, ganhou repercussão na mídia do Brasil e dos Estados Unidos. O brasileiro casado com uma cidadã americana foi detido no dia 11 de julho por agentes do ICE, na cidade de Friday Harbor, no estado de Washington. 7 months pregnant and due in October, and I just want him to be home for this. He hasn't done anything wrong other than not being born in this country. Em entrevista à rede NBC, Rachel Leidig disse que o marido foi preso a caminho da escola da filha que teve em um outro casamento. Guilherme estava em processo ativo de solicitação do Green Card, o visto de residência permanente, em decorrência do casamento com Rachel este ano. He was recording as this was going on, and there was a larger agent behind him who took his phone, took him out of the car, and pushed him against the car and handcuffed him. While this was happening, all the other ICE agents were masked behind him, laughing and saying that they were glad they didn't make the news this time. Grávida de 7 meses, ela disse ainda que o marido trabalhava como artista visual no país e que ele não tinha antecedentes criminais e que não havia justificativa clara para a prisão. I'm just so frustrated, but I'm trying to channel all this anger into being productive to get Guy out and to help others as well. This is bigger than just mine and Guy's situation. This is happening to so many people. Nas redes sociais, Rachel atualiza amigos e familiares sobre os avanços no caso. Nesta postagem, durante a visita do advogado, Guilherme aparece assinando o formulário I-485 para o pedido de Green Card. Uma nova audiência está prevista para amanhã, dia 29 de julho. Eles esperam a liberação do brasileiro sob pagamento de fiança e vão pedir que o foro seja transferido de Washington para São Francisco, na Califórnia. Já o Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos informou que Guilherme estava no país com um visto de turista expirado em 2017. Em nota, o ICE disse que atua com base em informações migratórias e mandados ativos, podendo realizar prisões mesmo durante processos de legalização, caso existam violações anteriores ou pendências migratórias. O órgão não comentou especificamente o caso de Guilherme, mas reafirma que toda a detenção segue protocolo federal. Especialistas explicam que estar no processo de solicitação de Green Card não impede que o imigrante seja detido, especialmente se houver registros antigos de entrada irregular, vistos vencidos ou outras violações imigratórias. Hoje mesmo pessoas sem antecedentes criminais estão sendo detidas. Né? Sempre existiu essa determinação na lei, porém eles seguiam uma prioridade. E hoje, né, com essa política nova, o que está acontecendo seria um medo generalizado, né, das pessoas que já se sentem inseguras aqui nos Estados Unidos, não sabem se vão ser presas, se não vão, né, e talvez o governo esteja alcançando aquele objetivo de propaganda política, né, já colocando medo e mostrando serviço para os eleitores, né, que realmente queriam essa limpa, né, imigratória aqui nos Estados Unidos. E lembrando que cada preso, né, cada pessoa detida aqui nos Estados Unidos vai gerar um custo para o governo entre 200 a 300 dólares por dia. Então isso também gera todo um problema social, né, porém talvez justificado pelo objetivo eleitoral, né, da campanha e mostrar serviço do presidente Trump. O governo da Flórida começou a deportar imigrantes sem status regular que foram detidos pelo ICE. Mas esses voos estão partindo direto do novo centro de detenção, conhecido como Alcatraz dos Jacarés, que fica em Everglades. Há documentos que indicam que brasileiros estão detidos nessa prisão.
O governador Ron DeSantis confirmou que os primeiros voos de deportação partiram do centro de detenção Alligator Alcatraz, no coração da região pantanosa. Segundo ele, centenas de imigrantes já foram processados e deportados diretamente aos seus países de origem. O complexo foi erguido com menos de um mês de forma improvisada, com tendas, cercas e uma pista de pouso própria. Críticos denunciam condições precárias, com comida estragada, falta de acesso a advogados e riscos ambientais. A ACLU já até moveu uma ação contra o governo federal por violação de direitos humanos, mas nada ainda foi decidido na justiça. Enquanto isso, mesmo com a polêmica, DeSantis diz que o centro de detenção segue ativo, com capacidade para 5.000 pessoas e que mais voos de deportação estão a caminho. O Departamento de Justiça está intensificando sua luta judicial contra as chamadas políticas de cidade santuário. Desta vez o foco é Nova York. O departamento abriu um processo acusando a cidade de obstruir ações federais de imigração. Além disso, as autoridades afirmaram que as políticas de santuário da cidade permitiram que imigrantes indocumentados com registros criminais evitassem detenção e deportação. O processo cita casos recentes, como o ataque a um agente da Alfândega e Proteção de Fronteiras que estava passeando em um parque da cidade e foi atacado por 2 criminosos que são indocumentados e têm passagem pela polícia. A ação aberta pelo Departamento de Justiça segue o mesmo modelo do processo aberto contra Los Angeles e várias outras jurisdições com políticas de cidade santuário que o DOJ chama de inconstitucionais. A seguir, exportadores brasileiros antecipam o envio de cargas aos Estados Unidos antes do novo tarifaço. E a Comissão de Senadores Brasileiros já está em Washington para tentar negociações. Américas no Ar. Oferecimento Uninter, a melhor faculdade para brasileiros nos Estados Unidos. Acesse uninteramericas.com e inscreva-se já. Sendwave, envie dinheiro para o Brasil sem taxas de envio. Aproveite $15 com código promocional Record 15 no seu primeiro envio. Envios BR, solução de envio para suas compras e negócio dos Estados Unidos ao Brasil em apenas 5 dias. Use o código RECORD20 e ganhe 20% de desconto no seu primeiro envio. Vida Máxima Account. Orientação especializada e suporte para sua legalização nos Estados Unidos. Seu futuro é agora. Use o código VIDARECORD e ganhe uma consultoria grátis. Ei, deixa eu aproveitar aqui o intervalo rapidinho. Inscreve no canal, aproveita, deixa isso. E dá aquele like, por favor. Às vésperas da sobretaxa de 50% anunciada pelo presidente Donald Trump, exportadores brasileiros estão antecipando o envio de cargas aqui para os Estados Unidos. Desde sexta-feira, os principais aeroportos do Brasil estão registrando um aumento expressivo nos agendamentos de encomendas, justamente aqui para o território norte-americano. No aeroporto de Guarulhos, por exemplo, a demanda dobrada é para o envio de calçados, frutas, cimento e peças agrícolas. Em Porto Alegre, o movimento cresceu 58%. Em Campinas, uma empresa enviou às pressas de avião 48 toneladas de máquinas agrícolas. Enquanto isso, importadores norte-americanos de manga, pescados e carnes já estão suspendendo os negócios por causa das tarifas inviáveis que vão entrar em vigor em 1º de agosto. E uma comissão de senadores brasileiros já está em Washington para tentar negociar o tarifaço de 50% que foi anunciado pelo presidente Donald Trump. Sem um canal direto com a Casa Branca, a comitiva busca apoio entre parlamentares e empresários norte-americanos. O grupo de parlamentares brasileiros participou de reuniões na Embaixada Brasileira em Washington e aqui na Câmara de Comércio dos Estados Unidos. 8 senadores fazem parte da comitiva. O presidente da Comissão de Relações Exteriores do Senado, Nelsinho Trade, disse que o objetivo da viagem é distensionar a relação entre o Brasil e os Estados Unidos. Na embaixada, os parlamentares participaram de uma reunião com integrantes do Banco Interamericano de Desenvolvimento. Na terça-feira, os senadores se encontram com parlamentares americanos.
A 4 dias do prazo para que as tarifas entrem em vigor, o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, fez um gesto de que poderia vir a Washington para tratar da retomada das negociações se a Casa Branca disponibilizar um negociador de alto nível, segundo fontes do governo brasileiro. O chanceler viajou aos Estados Unidos para participar de uma conferência das Nações Unidas em Nova York. A Casa Branca não respondeu sobre um possível encontro. De Washington, D.C., Matias Brotero para o Américas no Ar. No Oriente Médio, Estados Unidos e Israel discutem as novas ações contra o grupo terrorista Hamas, que resiste em negociar um acordo e libertar os últimos reféns vivos. Além disso, o governo norte-americano e países europeus também anunciaram a criação de centros de ajuda humanitária para combater a crise de fome em Gaza. Os detalhes com Vitor Larregina. O presidente americano Donald Trump disse que os Estados Unidos e Israel sabem onde estão parte dos reféns sob o poder do grupo terrorista Hamas, mas ressaltou que uma eventual operação de resgate pode trazer riscos para os sequestrados. Trump disse que a guerra contra o grupo terrorista deve ser diferente a partir de agora, porque, segundo ele, o Hamas não quer libertar os últimos reféns. Segundo o governo israelense, dos 50 sequestrados, 20 estão vivos. O presidente americano também declarou que os Estados Unidos vão criar um centro de comidas em Gaza, mas não deu mais detalhes da operação. Os governos da Alemanha e da Espanha disseram hoje que vão ajudar na entrega de alimentos por aviões na região. Hoje foi o segundo dia que Israel fez uma pausa nas operações militares durante 10 horas para facilitar a chegada de ajuda humanitária no território palestino. No domingo, 120 caminhões entraram em Gaza durante a trégua temporária. De Tel Aviv, Vitor Larregina para o Américas no Ar. Depois do intervalo, o homem usa faca em ataque contra clientes de supermercado no Michigan. E tem os detalhes do misterioso desaparecimento de mãe e filha na Califórnia. Uma mãe na Califórnia e sua filha de 8 meses estão desaparecidas e não são vistas há quase 2 semanas. O caso mobiliza as autoridades do estado e do governo federal. Familiares, amigos e polícia pedem ajuda do público para encontrar Whisper Owen, de 36 anos, e sua filha pequena Sandra. Whisper, que também é mãe de outras 3 crianças, foi vista pela última vez com a bebê caçula em 15 de julho. Nesse dia, a dupla deixou a casa de familiares em Fresno para retornar à sua residência perto de Sacramento. E uma câmera de trânsito registrou o veículo delas pela última vez na autoestrada pouco depois das 8 da noite, na altura de Edgewater. Desde então, elas desapareceram e a polícia não consegue traçar exatamente onde aconteceu o sumiço. A família diz estar desesperada porque é como se elas tivessem desaparecido no ar. O caso já mobilizou forças federais como o FBI. Um ataque violento em um supermercado aqui nos Estados Unidos deixou várias pessoas feridas. O suspeito só foi detido depois que um grupo de pessoas cercou o agressor no estacionamento. O ataque aconteceu em Traverse City, no Michigan. Um homem de 42 anos entrou no Walmart com uma faca e feriu 11 pessoas. 6 delas ainda estão internadas em estado crítico. Segundo a polícia, os ataques foram aleatórios e começaram perto dos caixas. Testemunhas relataram pânico e correria. Um vídeo mostra o momento em que um grupo de pessoas, um deles armado com um revólver, cerca o suspeito no estacionamento do supermercado e exige que ele largue a faca. Depois de alguns minutos de resistência, o agressor cede e é dominado pelo grupo. Um homem que não teve a identidade revelada foi levado preso pela polícia e vai responder por terrorismo e tentativa de assassinato. As autoridades abriram uma investigação para descobrir a motivação do crime ou se o agressor tem histórico de transtorno mental. Para quem está planejando se aposentar nos Estados Unidos, atenção! Um novo estudo aponta que os cheques do Social Security vão encolher 24% em 7 anos. De acordo com uma nova análise do Comitê de Orçamento Federal, casais com dupla renda podem ter $18 mil a menos por ano se aposentarem em 2033. O corte de 24% é consequência da possível falência do fundo que sustenta a Previdência Social. Com menos arrecadação e mais aposentados, o sistema só poderá pagar o que conseguir arrecadar de impostos. Casais de renda média devem perder cerca de $13 mil e os de baixa renda até 11 mil. Especialistas já estão alertando para a necessidade de uma reforma urgente para evitar um possível aumento na taxa de pobreza nos Estados Unidos.
E segunda é o primeiro dia da tradicional semana de trabalho, mas ela também é conhecida como Monday Blues. É que esse é um dia normalmente carregado de um certo desânimo, mas tem maneiras simples de ajudar você a vencer a tristeza da segunda-feira. Dar tchau ao final de semana não é fácil, e se para você voltar à rotina de trabalho é uma tristeza, calma que tem muita gente nesse mesmo barco. Um estudo de 2020 mostrou que a satisfação no trabalho diminui e o estresse aumenta no início da semana em comparação com o fim dela. O fenômeno é chamado de Monday Blues. Here's an idea. Give yourself a few things to look forward to during the week. Things that might make you happier and feel more fulfilled. O Dr. Sanjay Gupta diz que se você se sente desanimado na segunda, uma boa ideia para dar um up nesse astral é reservar atividades prazerosas para a semana, o que pode incluir prática de um esporte, brincar de jogos de tabuleiro, escolher um dia para o cinema ou participar de um clube do livro. If the activity includes other people, you're going to be more likely to follow through and make it a habit. O médico diz que também é interessante considerar se desafiar, tentar algo novo, como aprender um idioma. Adding commitments to your week may be hard at first. Ele diz: a gente sabe que adicionar compromissos à semana pode ser difícil no começo, mas atividades adicionais focadas em objetivos claros podem realmente te dar mais energia. Doesn't have to be much. Maybe just paying someone a compliment. E o médico avisa: não precisa fazer muita coisa, até porque é difícil achar tempo livre na semana. Mas aprender a se colocar como prioridade ajuda na tomada desse tipo de decisão, que só vai te trazer emoções positivas como retorno e até combater a fadiga do trabalho. A seguir, seleção brasileira masculina de basquete vence Estados Unidos em Jogos Mundiais Universitários. E a gente te mostra a participação do Brasil na Comic Con, na costa oeste dos Estados Unidos. Cientistas já nos avisaram que viver em regiões muito quentes pode fazer a nossa pele envelhecer mais rápido. Mas um novo estudo feito na Califórnia descobriu que os efeitos do envelhecimento podem ser os mesmos no corpo humano como um todo. Sim, as altas temperaturas podem acelerar o envelhecimento biológico de uma pessoa, afetando o ser humano de forma física e mental. Após pesquisadores avaliarem mais de 3.600 pessoas com mais de 55 anos de idade, descobriram que aqueles que vivem em regiões que sofrem com calor extremo envelheceram mais rápido, o que é um problema e tanto porque o envelhecimento biológico acelerado aumenta o risco de câncer, demência, diabetes e morte precoce. Um dos dados mais interessantes da pesquisa californiana é que, ao longo de um ano, as pessoas que experimentaram pelo menos 140 dias de calor acima de 32 graus Celsius envelheceram até 14 meses mais rápido do que aqueles que experimentaram apenas 10 dias desses por ano. É quase o mesmo impacto do fumo ou do consumo excessivo de bebidas alcoólicas no corpo humano. O estudo dispara um alerta importante, sobretudo para pessoas que trabalham nas ruas em áreas do país com calor prolongado, como as costas leste, oeste, partes do centro e sul. O Centro de Previsão de Tempestades do Serviço Nacional Meteorológico alerta que o país está sob risco de nível 4 para tempestades fortes em partes da planície do norte. Os ventos previstos são tão fortes que há possibilidade da formação de derechos, um fenômeno meteorológico que consiste em uma linha de tempestades severas com ventos rápidos e que podem se estender por quilômetros. Os derechos são relativamente raros, ocorrendo normalmente 1 ou 2 vezes por ano nos Estados Unidos, especialmente durante o verão. As autoridades explicam que a zona de maior ameaça vai do leste da Dakota do Sul até o oeste de Minnesota. A previsão é de que as rajadas de vento ultrapassem 120 km por hora. Há ainda a possibilidade de formação de granizo e tornados. Vamos dar uma olhadinha na previsão do clima amanhã, ver como é que vai estar? Olha só, a gente começa por Boston, por lá a gente tem tempo encoberto, mínima de 69, máxima de 97. Toda essa área aí a gente tem sol entre nuvens. Norfolk, a máxima é de 88, mínima de 73 graus. Atlanta, a gente tem sol entre nuvens, já na Flórida tem previsão de chuva ao longo de todo o dia. A máxima é de Jacksonville, máxima é de 92, mínima de 73 graus nessa região aí. Em Houston, a previsão é de tempestade com trovoada isolada ao longo do dia, máxima bate 94. Em San Antônio, El Paso e Albuquerque, assim como em Brownsville, bastante sol.
Em Los Angeles, o sol vai aparecer tímido entre nuvens, com mínima de 57. Em São Francisco, previsão é de tempo nublado com alguma ventania considerável. E Salt Lake City, sol na previsão, máxima de 95. E a seleção brasileira masculina de basquete venceu os Jogos Mundiais Universitários na Alemanha. O time derrotou os Estados Unidos e levou o ouro depois de 62 anos esperando por esse título aí. O jogo foi considerado surpreendente. O Brasil começou desacreditado, perdendo por 26 pontos para os Estados Unidos. Mas no terceiro quarto, depois do intervalo, tudo mudou. A seleção masculina de basquete entrou em quadra diferente e em poucos minutos recuperou o placar com uma virada impressionante. Assumiu o controle do jogo e empatou a partida. O confronto foi para a prorrogação e o Brasil fez história, venceu os Estados Unidos, que eram os favoritos da disputa. O time garantiu o ouro e o título de campeão mundial. Esta é a segunda vez que o basquete masculino do Brasil vence nos Jogos Universitários. A primeira vez foi em 1963. A seleção brasileira de basquete ainda vai passar aqui pelos Estados Unidos antes de seguir viagem rumo ao Brasil. E a San Diego Comic Con terminou neste domingo na Califórnia. Cerca de 130 mil pessoas visitaram esse evento, que é considerado o maior espetáculo de entretenimento, tecnologia e imaginação do universo pop geek. E como não podia deixar de ser, os brasileiros marcaram presença de peso com visitantes e expositores. O talento verde e amarelo fez sucesso em painéis e produções internacionais. A reportagem é do Eliseu Caetano. A cidade de San Diego virou um verdadeiro universo paralelo neste final de semana. Milhares de fãs, cosplayers e criadores lotaram as ruas e os estandes da maior feira geek do planeta. Entre Stormtroopers, Jedi e samurais de anime, teve muito português com sotaque brasileiro ecoando pelos corredores da Comic Con. Sem Marvel, sem DC, mas com protagonismo verde e amarelo. A ausência dos grandes estúdios abriu espaço para nomes independentes e o Brasil brilhou. Eu acho que a gente não consegue falar de Brasil na cultura pop essa semana, Brasil na San Diego Comic Con, sem falar de Bilquis Evely. A Bilquis, a desenhista brasileira, ela é a primeira desenhista brasileira a ganhar um prêmio máximo no Eisner, que algumas pessoas chamam de Oscar dos quadrinhos mundiais. Mike Deodato Jr., referência global nos quadrinhos, marcou presença no Artist Alley, com HQs autorais, autógrafos e ilustrações exclusivas. Ele arrastou uma multidão. E coroa décadas. Isso não aconteceu hoje, não aconteceu ontem, não aconteceu semana passada. São décadas de brasileiros indo para o exterior e dominando o mercado, porque eles são muito bons. Eles trazem toda a habilidade técnica, toda a cultura brasileira. Então, o artista brasileiro está preparado para trabalhar em qualquer mercado do mundo. Ele pode trabalhar nos Estados Unidos, ele pode trabalhar na Europa, ele pode trabalhar no Japão. O artista brasileiro é completo. Na Comic Con, até a fila foi um espetáculo à parte. Entre autógrafos, sorrisos e câmeras ligadas, os brasileiros se destacaram com talento, estilo e muita criatividade. E teve ainda camiseta, fanzine e action figure com DNA 100% nacional. Do lado de fora do pavilhão, o show continuou. Um restaurante temático de Percy Jackson, roda gigante de Abbott Elementary e fãs acampando desde a madrugada para garantir aquela selfie com o ídolo favorito. De sabres de luz a capas de heróis, de quadrinistas a colecionadores. A Comic Con é uma vitrine global e os brasileiros, mais uma vez, mostraram que vieram para ficar. E nós também temos uma presença forte em outras áreas da cultura e da cultura pop, né? Recentemente, Palma de Ouro em Cannes para Wagner Moura, um dos homenageados da CCXP, nas edições recentes do evento. E também o recente Oscar, né? Para Ainda Estou Aqui. Então a gente está num momento muito bacana, a produção só aumenta, em quadrinhos em especial, tem muitos artistas produzindo materiais
muito, muito interessantes que estão ganhando cada vez mais repercussão mundial. E o Jornal Américas no Ar termina agora. Vem aí Paulo Apóstolo e a gente te espera de novo amanhã para a edição inédita do Jornal Américas no Ar. Até lá. Até.